Educação à distância, mudando realidades. Fala galera, me chamo Creuza Batista. Vamos continuar nossa sequência de conhecimentos introdutórios na contabilidade e hoje em específico vamos falar na aula 3 de processos e rotinas contábeis. Hoje vamos trabalhar sobre obrigações acessórias. Antes de nós iniciarmos, permita-me me apresentar especificamente para vocês. Eu sou uma mulher branca, baixa, hoje estou trajando roupa toda preta, terno preto, calça preta, sapato preto. Isso é para que nós tenhamos um pouquinho de ligação nessa nossa fala inicial. Estamos gravando essa aula no estúdio IFRO e aqui no estúdio nós temos uma parede branca logo atrás de mim com pontos interconectados e ao lado nós temos a nossa máxima, que é EAD mudando realidades, que é o nosso propósito de sempre. Pessoas, vamos trabalhar hoje uma das partes mais encantadoras da contabilidade, que é o que eu sempre digo para os senhores. Se nós conseguirmos pegar documentos contábeis e esses conversarem conosco, é um documento que é fiel à sua informação. Então, nesta questão das obrigações acessórias, me permitam dar um passo atrás para apresentar um instrumento de obrigações nossas, que nós, que somos os operadores da dinâmica contábil, temos que ter a eficiência do conhecimento. Jovenzinho, o que é isso? Isso é um cartão de CNPJ, jovenzinho. Como que eu consigo isso, professora? Dá uma gugada aí, vou esperar você, abre uma aba do seu Google aí, coloque consulta de CNPJ. Bora, vai lá, faça que eu estou te esperando. Feito isso, você pega qualquer CNPJ, qualquer número de CNPJ aí na internet, coloque aí no navegador. Colocou no navegador, abaixo vai ter a palavra não sou computador e você já busca esse CNPJ. Vai abrir para você o cartão de CNPJ. Creuza, o que eu preciso ver num cartão de CNPJ? Aqui nesse meu exemplo, eu trouxe aqui um CNPJ que teve sua abertura quando? Em 14 de agosto de 1987. Então, é um senhorzinho já de muita idade. Percebam isso. Creuza, e o que eu preciso primeiro observar nesse trem? Ele foi aberto em 87, mas por uma obrigação acessória, por não ter entregue uma obrigação acessória, por exemplo, ou por ter mudado qualquer referência nesse CNPJ, ele teve uma atualização quando? Em 22 de maio de 2000. Isso significa que, jovens, se você, quanto CNPJ, não entregou uma obrigação acessória, você tem um temporal de resposta para a Receita Federal. Se você não entregou essa obrigação, esse CNPJ vai ficar inapto. E aí, quando você, de fato, fizer as entregas das obrigações acessórias, essa informação volta ali para a tua situação cadastral. Creuza, então, toda vez que eu tiver uma mudança, foi uma obrigação acessória que não foi entregue? Não estou falando isso, jovenzinho. Eu estou falando que é uma das demandas para isso. Mas, se você, por exemplo, fez a mudança de endereço desse CNPJ, ele saiu do teu município, foi para outro, ou ele fez a mudança dentro do mesmo município, também vai fazer a alteração lá do CNPJ. Uma coisa simples, se você alterou o e-mail ou o telefone, também teremos essa mudança no CNPJ aqui na data de situação. Creuza, por que isso é importante, jovenzinhos? Porque eu preciso entender que qualquer alteração que ocorreu dentro do CNPJ via declaração de mudança, né, que nós chamamos a DBE na Receita Federal, eu tenho essa informação estruturada por essa data de alteração. Ainda uma outra questão que eu quero conversar com vocês sobre o cartão de CNPJ é as duas categorias aqui, a atividade econômica principal e as atividades secundárias, né? O que é isso? Cara, se eu estiver falando de uma empresa
eu tenho um contrato social e neste contrato social eu tenho lá no artigo 2, no artigo 3, na cláusula 2, na cláusula 3, o objeto dessa empresa. Essa empresa existe para quê? Essa empresa ela foi montada para quê? Então, lá no meu contrato social, eu tenho que ter essa informação que vai explodir aqui na minha atividade econômica principal. E aí, claro, lá no teu instrumento contratual, você também vai ter essas referências de atividades secundárias. Aí você explode aqui também dentro do teu CNPJ através das tuas atividades secundárias. Creuza, e se essa empresa que eu estou investigando, ou verificando, assessorando, ela for uma empresa do terceiro setor? Jovenzinho, segue o mesmo raciocínio. Contudo, o documento de instrução vai ser o estatuto social dessa empresa, ou dessa associação do terceiro setor. Então, esse estatuto vai te dizer, olha, essa organização, ela foi criada com a finalidade... E aí ele vai trazer qual é a finalidade dela, se é uma finalidade cultural, social, esportiva, e ela vai trazer ali as especificações das suas atividades. Então, eu tenho o KNAI principal e tenho os KNAIs secundários também dentro do terceiro setor. Legal isso, né, gente? Por que eu preciso saber disso, Creuza? Porque a primeira coisa que você vai trabalhar dentro de qualquer assessoria dinâmica que você for fazer em qualquer empresa passa por essa atividade. Posto isso, eu já dei um spoilerzinho para a gente falar sobre obrigações acessórias. E aí, jovens, para essa minha reflexo de atividades, eu vou trazer as obrigações acessórias ali da galera do terceiro setor, tá bom? Mas elas seguem para as mesmas participação nas outras nuances. Primeira obrigação, gente, se chama e-social. Creuza, o que é o e-social? É o sistema de escrituração digitais das obrigações fiscais, previdenciárias e tributárias. Ou seja, jovenzinho, quando você faz o registro de um colaborador, automaticamente esse registro tem que ser enviado via o e-social. Então, antigamente, na contabilidade anterior, nós fazíamos essa informação pela conectividade social. Hoje, nós fazemos ela toda integrada pelo e-social. E essa minha obrigação tem prazo e tem data para ocorrer. Qual é o prazo dela? Eu preciso enviar as informações do e-social mensalmente. E qual é o prazo, Creuza? Até o dia 15 de cada mês. Preciso enviar. Se eu não enviar, Creuza, jovem, você pode e vai incidir em multa. Então, muito cuidado em não observar a minha obrigação acessória. Ô, Creuza, e se esse CNPJ para qual eu estou fazendo essa análise não tiver ninguém cadastrado no CNPJ, não tem ninguém ali quanto funcionário desse CNPJ, o que eu faço? Segue o que está na resolução. Resolução 2005, ela diz o seguinte, jovenzinhos, se o CNPJ que você está administrando não tem ninguém cadastrado, você tem obrigatoriamente que enviar o registro S1 no início da obrigação. Me pergunte qual é o início da obrigação. Você vai ler lá a normativa, mas eu já vou dar spoiler. Maio de 2019, nós tínhamos que ter enviado a primeira informação. Posto isso, janeiro de todos os anos, eu tenho que enviar essa informação zerada, ou seja, eu não tenho ninguém inscrito no meu CNPJ. Creuza, quanto custa isso? Um clique no seu computador. Creuza, não enviei. Quanto custa isso? Depende da escritura tributária da tua empresa. Se eu estiver falando de uma associação sem fins lucrativos, eu estou falando de 500 conto de multa. Mas a Receita Federal é legal e ela fala bem assim, ó, se tu pagar a multa até o dia do vencimento que eu te der, eu vou te dar 50% de desconto. Mas perceba que eu estou falando de custo, jovem. Então, se você for uma pessoa que já entende disso e acompanha essas premissas, você não vai deixar que isso ocorra na empresa que você está administrando. Outra obrigação acessória, EFD,
Creuza, que trem é esse? Também a escrituração fiscal digital das retenções e outras informações fiscais. Quando que ela ocorre, Creuza? Mensalmente, jovenzinhos. E ela também tem o prazo até o dia 15 do mês seguinte, quando ocorrer a retenção de INSS. Beleza? Vou explodir aqui para a DCTF Web. A DCTF Web é a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, Previdenciários de outras entidades e fundos. Quando é que eu entrego ela? Eu entrego mensalmente, também até o dia 15. Mas nessa específica eu deixei proposital pulando para ela para a gente conversar, porque ela vai ser intrínseca ao processo do e-social. Perceba aqui algo, jovenzinhos. Se você enviou o e-social, você declarou as informações. Concorda comigo que você tem que recolher imposto? Na guia da DCTF Web é o lance que você recolhe o imposto. É ali que eu vou ter as informações de recolhimento de imposto. Creuza, vai estar o que lá? Todas as relações da Receita Federal que envolvem a tua folha de pagamento, quando eu estou falando especificamente de previdenciária. Preciso enviar? É óbvio, jovem, se você já startou a sua comunicação via certificado digital para o e-social, automaticamente ele já vai flagar a informação de transmissão de DCTF e ele já tem lá no ECAC essa informação disponível para você. Creuza, por que tu puxou ela? Porque também é uma obrigação que precisa ser declarada dentro do prazo. E também trabalhando com ela, eu vou estratificar aqui, ó, a DCTF. O que é a DCTF? É a Declaração de Débitos de Créditos Tributários Federais. Aqui está a grande sacada, jovem. Se você não tivesse assistido essa aula, você ia ter um probleminha. Por quê? Olha um spoilerzão aqui que aconteceu no nosso Brasilzão. A DCTF passou a integrar a DCTF Web em janeiro de 2024. Creuza, se já tem tanto tempo que passou essa informação, por que tu tá falando dela para mim? Porque, criatura do céu, presta atenção, eu acabei de dizer que ela começou a integrar a DCTF Web em 24. Contudo, todas as declarações anteriores a 24 você precisa declarar lá pela plataforma da DCTF. E aí, o que acontece? Quando você tira o relatório lá na Receita Federal, poderá vir a especificação de omissão de declarações de DCTF de anos anteriores. Então, eu preciso também entender que ela era separada e eu preciso fazer essas entregas antes da obrigação digital de forma estruturada dentro do repositório da Receita Federal, beleza? Contudo, senhorizinhos, a partir de janeiro ela integra ali a minha DCTF Web e também a obrigação dela é dia 15 do mês subsequente, beleza? Continuando nessa nossa brincadeira de obrigações acessórias. Expede contribuição, isso aqui é onde que o filho chora e a mãe não vê. O que é isso, Creuza? É o Sistema Público de Inscrição Digital. Ela também tem a obrigação mensal. Agora, saca uma paradinha de sucesso aqui, jovens. Se esse meu exemplo é terceiro setor, é OSC, Organização da Sociedade Civil. Se até o dia 10 do segundo mês subsequente, a essa OSC que é imune ou isenta de imposto, qual imposto? Todo imposto. Aqui eu trouxe o imposto de renda. O valor mensal das contribuições for inferior a 10 mil, ela é dispensada dessa entrega de obrigação, beleza? Agora, se essa OSC, por exemplo, ela teve uma retenção maior que 10, ela vai precisar fazer a declaração. Ok, jovenzinhos? Creuza, eu preciso ter essa informação? Precisa, jovem. Por quê? Se eu sei que eu estou no âmbito enquadrado em imune e isenta, para que eu vou ficar fazendo declarações desnecessárias? Então, eu preciso ter essa informação na ponta da língua. Outra questão, SPED contábil ECD.
essa daqui é a rainha da contabilidade, que é a escrituração contábil digital. Gente, quando que ela é entregue? Ela é entregue anualmente, jovenzinhos. Em maio ocorre essa entrega. O que que é isso, gente? É a informação do teu balanço patrimonial que você vai trazer as informações dentro da ECD e fazer essa publicação. Continuando, e a ECF é a escrituração contábil e fiscal, ela acompanha o mesmo raciocínio da ECD e a entrega dela está em julho de cada exercício. Outro spoiler, esse aqui é desse ano, novinho, o bonitão. A DIRF, que é a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte. Qual é a obrigação dela? Saca essa, era obrigação a entrega até o último dia de fevereiro do mês subsequente. Por que, prof, tu tá falando que era? Jovenzinhos, essa também foi englobada dentro da DCTF Web. Ou seja, nós estamos trabalhando para ter uma informação em um repositório único. Então, a DIRF do exercício até 24, que foi declarado até fevereiro de 2025, eu fiz pelo repositório da Receita Federal, que é declaração única lá no programa da Receita. Para os próximos exercícios, eu estou falando de 25 em diante, que a declaração ocorrerá lá em fevereiro de 26, eu farei dentro do repositório da DCTF Web. Eu espero muito que você tenha conseguido entender esse processo de declarações. Acabou, prof? Não, jovem, porque o que é a vida do contador sem as obrigações acessórias? Continuando nessa brincadeira, SPED fiscal. Prof, o que é SPED fiscal? É o Sistema Público de Inscrição Digital. Quando que ela vai ter meu prazo de obrigação? Mensalmente. Observando o quê? O cronograma em cada estado. Percebe aqui um trenzinho? Eu coloquei um asterisco aqui de propósito. Aqui, ó, caso esse teu CNPJ, essa tua associação, possua inscrição estadual, jovenzinho. Se não tiver inscrição estadual, eu preciso fazer essa movimentação? Não, porque ele nem vai abrir para ti fazer isso. Então, se eu vendo produtos, faz-se necessário que eu tenha minha inscrição estadual. Logo, eu vou ali perceber a obrigação do meu SPED, ICMS, IPI. Beleza? Continua, Creuza. A guia de informação de apuração de ICMS, perceba que ela é acessório aqui ao meu SPED fiscal e a minha declaração também vai ser mensal, conforme a regulamentação de cada estado. Percebe que esses dois aqui, eu preciso saber a regulação lá da Receita, mas para esses dois em específico, eu preciso saber a regulação da Receita Estadual. Então, jovenzinho, você precisa ler o que a nossa CEFIM ou a sua CEFIM aí do seu estado solicita para essas demandas. E concluindo esse meu âmbito de análise, o balanço patrimonial, jovenzinhos. O que é o balanço, Creuza? Você já sabe, mas a gente vai ler junto. Demonstração financeira que contém o ativo, o passivo, o patrimônio líquido das empresas e, nesse meu caso de exemplo, de uma associação do terceiro setor, beleza? E a obrigação dela, Creuza? A obrigação dela está para análise mensal, ou trimestral, ou anual. Ela requer a aprovação de uma assembleia quando eu estou falando de uma organização do terceiro setor. Mas se for de uma empresa, ela precisa estar assinada pelo contador responsável e pelo representante dessa empresa, ok? E se for uma organização do terceiro setor, assinada pelo contador, pelo presidente responsável por essa organização e pelo tesoureiro, seguindo o que diz o estatuto social dessa organização. Então, a gente precisa ler e entender sempre essa brincadeira. Quando eu estou falando de OSC, a gente sempre fala para trazer isso à Assembleia pelo princípio da transparência, para que você faça com que os seus pares, os membros dessa organização, os membros da sociedade como um todo, consigam entender o que está passando ali dentro dessa organização. Beleza? Aqui é
a questão das nossas obrigações. Aí você pode estar me perguntando, prof do céu, e como é que eu consigo chegar nelas? Pessoas, vou te apresentar aqui o nosso instrumento. A Receita Federal, ela trabalha através do ECAC, que é o Centro Virtual de Atendimento. E tudo, jovenzinho, de qualquer organização, você vai conseguir verificar aqui pelo ECAC. Como que você entra no ECAC? Primeiro, criança, esse seu CNPJ tem um certificado digital? Se tiver um certificado digital, você está nas nuvens, porque você vai entrar lá coloca no teu Google, ECAC, ele vai trazer a tela do ECAC, você vai entrar através do Gov. Você tem certificado digital nessa tua organização, você clica ali no Gov e entra pelo certificado digital. Creuza do céu, mulher, eu não tenho certificado digital, o que eu faço? Chora, brincadeira. Você vai pedir para entrar com o Gov do representante desse CNPJ, seja empresa, seja organização do terceiro setor, você entra ali pelo Gov. Aí, jovem, o Gov é um trem bacana. Quem tem atuação do Gov para mexer no ECAC? Quem tenha senha Gov ou extrato Gov, ouro ou prata. Quem é bronze não faz nada aqui não. Então, por favor, atualize aí as pessoas para que nós tenhamos esses dois status, prata ou bronze. No primeiro momento, você entrou no ECAC através do certificado digital da empresa. Ele já vai te trazer para essa tela. Mas, se você entrou no ECAC com o certificado digital do representante ou com a conta Gov do representante, você vai bem aqui, ó, jovenzinho, alterar perfil. Clica nesse trem e ele vai lá abrir para ti algumas variáveis. Quais variáveis são essas? O CPF da pessoa que você está representando, não é o teu caso. Você vai colocar o CNPJ que essa pessoa que você entrou usando o Gov representa. Aí ele vai te trazer para essa informação. Aqui em cima, onde eu coloquei esse trem azul para ter aqui a identidade desse meu exemplo preservada, vai estar o nome da tua organização, o CNPJ e o nome do responsável dessa organização que tu está trabalhando, beleza? Fechou, então tu entrou até aqui. O que a gente está procurando, Creuza? A gente está procurando, jovenzinho, a situação fiscal dessa organização. Lembra que a gente está falando de obrigação acessória. E uma obrigação acessória, se ela tiver qualquer falta de entrega, ela vai te apresentar ali na situação fiscal desse CNPJ. Você clicou na situação fiscal, você pede para gerar a situação fiscal em PDF. Tcharam! Tá aqui, ó, trouxe um exemplo bacana para você. Esse nosso exemplo aqui, o coleguinha deixou de entregar, olha só que bonitão, DCTF, omissão de declaração de DCTF. Corta para mim. Lembra que eu disse para você que a DCTF, a partir de 2025, ela entra integrando lá a DCTF Web. Contudo, se aparecer lá na omissão de declarações anteriores, você vai precisar declará-la por instrumento de DCTF. Por isso que ainda é necessário conversarmos sobre essa brincadeira. Nesse trem aqui em específico, ele não declarou vários anos, de 20 até 2024. Qual é a paradinha de sucesso aqui, gente? Você vai declarar mensalmente até a terceira de forma zerada. Volta para mim. Zerada se você não teve movimentação financeira nessa empresa, nessa organização. Agora, se você teve e você não fez essas informações, você vai precisar buscar essa informação lá no balanço patrimonial e trazer para cá, porque é uma obrigação de tamanha importância para a Receita, beleza? Mas estamos aqui trabalhando como se essa organização não tivesse movimentação financeira durante esses exercícios. A gente entrega ela de forma zerada. E aí você entrega os 3 primeiros exercícios e janeiro de todos os anos. Ainda, esse bonitão aqui, ó, não entregou a obrigação acessória ECF. Lembre-se que a obrigação acessória, ECF, ela é mensal. E aí vai seguir o mesmo raciocínio. Eu vou lá no repositório da Receita, vou baixar
o instrumento que é o instrumento próprio da Receita para declaração de ICF e fazer as movimentações dela. A mesma forma aconteceu aqui. Você deve estar falando assim, nossa, Creuza, esse contribuinte aí, ele é legal, ele deixou de entregar várias. Gente, isso daqui não é algo esporádico que a gente encontra no nosso dia a dia, não. Sempre tem. Então, você, quanto analista, Creuza, eu só estou fazendo introdução da contabilidade. Claro, jovenzinho, como você é aluno IFRO, você vai chegar com um passo à frente. Quando? Você já vai saber disso. Imagine a moral profissional que você vai ter em chegar para o seu gestor e falar assim, fiz aqui um levantamento e nós temos algumas obrigações que não foram entregues. Vamos trabalhar nelas? Gente, o salto de qualidade técnica que você vai dar quanto profissional é tamanha. Então, isso aqui parece algo simples e, de fato, é simples que você já tem essa informação para trabalhar aí na gestão de qualquer organização. Creuza, existem outras? Claro! Nesse exemplo aqui em específico, ele também não declarou E-Social, ele não declarou DCTF-Web, e aí a gente tem as atividades dessas declarações. E nesse em específico, na nossa próxima aula, nós vamos entrar como fazer uma declaração obrigatória e acessória de E-Social e DCTF-Web. Ou seja, coleguinha, não me deixe só no nosso próximo encontro, que a gente vai tomar um café junto falando de E-Social e DCTF-Web. Te espero e vamos lá fazer acontecer a contabilidade dentro das organizações. Até logo, jovens! Educação à distância, mudando realidades.